Oi, gente linda! Bem-vindos ao Reflexões da Ceissa. E hoje nós temos um tema muito interessante e muito importante, que é a volta às aulas. Para quem não me conhece, eu sou Conceição, sou professora de educação infantil há 10 anos e trabalho com a educação infantil há 17 anos. Já fui auxiliar de turma, agente auxiliar de creche, fiz o normal, trabalhando em creche, fiz pedagogia, me formei pela UERJ e hoje sou professora da Secretaria Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Amo o que eu faço, amo as crianças e um tema assim interessante para a volta às aulas, né? Estamos no mês de fevereiro, então vamos começar a receber as crianças e o que a mãe, o que as famílias, elas esperam desse dia? O que elas esperam da escola, da creche? O que elas têm que se preparar, né? Porque quando você leva uma criança e entrega a uma professora, tem toda uma preparação antecipada das mochilas, do uniforme, né? Da criança. O que ela vai perguntar à professora, o que ela vai conversar, tirar suas dúvidas. E eu fiz, né, esse vídeo justamente nessa intenção de tirar algumas dúvidas de vocês. E tem mães que ainda têm medo de colocar suas crianças na creche. E eu digo uma coisa para você, mãe. É muito importante a criança já com 1 ano de idade ela frequentar uma creche e se desenvolver principalmente com outras crianças, que a criança aprende com a criança. O professor pode ser o melhor professor do mundo, mas é no brincar e no brincar junto que as crianças aprendem. Elas observam, elas escutam, elas estão ali curiosas, mas elas já têm esse brincar dentro de si. E quando uma criança brinca sozinha e ela passa a brincar com o amiguinho, ela passa a compartilhar, ela passa a trocar e ela começa a desenvolver autonomia, ela passa a desenvolver uma consciência emocional de que ela não está sozinha, ela tem que outras crianças, ela tem que dividir, compartilhar, brincar. Que tem regras para seguir, tem uma rotina a seguir. Então é muito importante a criança frequentar um ambiente educacional, ainda mais as crianças bem pequenas, que é a creche. Então vocês podem ter dúvidas assim, como é que eu faço a matrícula? Vamos dizer, começando a matrícula. Geralmente a matrícula no final do ano, no mês de novembro e dezembro. Você pode ver no site do teu estado, né, do seu município, procurar saber com um vizinho, com uma criança, porque todo mundo sabe, todo mundo que tem criança, coloca a criança em escola, em creche. E é muito fácil de você saber, porque às vezes tem municípios do interior que não tem tantas creches, né, que é um direito da criança, mas às vezes não tem tanta creche. Então a mãe fica sem saber nenhuma informação, não tem informação. Então você procura se informar dialogando, perguntando. Não tenha medo de perguntar. Tenha medo de não perguntar e ficar na dúvida. Outra coisa, você fazendo a matrícula, você vai receber a vaga da tua criança, você vai na escola, na creche, vai fazer a matrícula, vai levar os documentos, certidão de nascimento, tu vai levar o teu RG, tua identidade, teu CPF, tu vai levar esses documentos que são necessários, até o endereço, a conta, né, de energia ou uma conta que tem outro endereço para que seja feito cadastros. Lá você vai conversar com a direção, que geralmente é a gestão que vai te receber, e você vai conversar, vai falar sobre a criança, né, a idade dela, entendeu? Se ela tem alguma deficiência. E a gestora, que é a diretora, adjunta e secretários farão a ficha de inscrição. Geralmente se recebe uniforme, né, que é a blusa
ou 2 blusas, 2 bermudas, um tênisinho e um kit. Esse kit tem lápis de cor, lápis de cera, tem lápis, tem apontador, tem cola, tesourinha, tem um ramo assim de papéis. Mas nem todos os lugares recebem esse kit. Mas aqui na secretaria, aqui no município do Rio de Janeiro, as crianças recebem e levam para casa. Mas o que eu levo na mochila? Primeiro dia de aula, começa o acolhimento, a gente recebe as crianças, a gente vai brincar com as crianças pequenas, a gente vai querer saber o nome, onde você mora, qual é o nome da sua mãe, você gosta de brincar de quê? Todas essas perguntas a gente fica fazendo às crianças. Geralmente o acolhimento é com a família, quando a criança já não pertence à unidade, não pertence à creche ou à escola. A gente faz essas perguntas à família. O professor, o educador, quem recebe a família também vai perguntar se a criança tem necessidades especiais, vai perguntar como é essa criança em casa. Ela come de tudo? Ela tem dificuldade de comer alimentos, verduras, legumes, frutas? Ela usa fralda? Ela usa chupeta? Ela bebe água? Ela tem já essa autonomia de pegar o copinho? Precisa de ajuda? Precisa de ajuda para ir no banheiro? Então, ela tem alguma alergia? Todas essas perguntas, o professor e o educador que receber a família vai perguntar. Geralmente é no acolhimento, quando você está com a criança e com a família. Geralmente a mãe ou o pai, ou um irmão mais velho, que está ali, juntinho, a avó, o avô. Aí a gente vai perguntando, como é que é ela em casa? Ela come de tudo? Ela dorme bem? Ela tem algum problema de saúde? Essas perguntas se fazem. Então, se não te fizerem, você procura responder, professora. Ô, educadora, ela tem essa dificuldade, se abra para o professor. Porque depois, quando ele tiver diariamente com a criança, ele vai perceber e vai te procurar e vai se comunicar com você por uma agenda, ou às vezes tem lugares que você faz, né? O WhatsApp da turma, do grupinho, para você perguntar. Às vezes você pergunta até no privado, entendeu? Tem perguntas que você não vai perguntar para um grupo. Se a criança tem algum problema de saúde, você pergunta no privado, que é uma coisa mais, né, privada. Aí a criança, o que eu vou botar na mochila? Geralmente, estou falando da minha área, né, criança de 1 a 4 anos. Mochila. Uma toalha de banho, porque a criança pequena, ela toma banho. Uma toalha de banho. Um lençol. Com nome, gente, tem que botar nome nos pertences das crianças, para que você durante a rotina ali, não se troque. Porque assim, geralmente lençol e toalhinha pode ser muito parecido ou pode ser igual. Então, cada criança tem que ter o seu pertence identificado. Toalha, lençol, chinelo, o tênis, as meias, cuequinha, calcinha, blusinha, uniforme. E tem que levar alguns pertences também, que é sabonete líquido para o banho, pomadinha quando a criança usa fralda. Que mais? Escova de dente, pasta de dente. Algumas unidades também vão assistir a família nesses pertences. Mas no primeiro dia de aula, que já tem alimentação, a criança precisa ter os seus utensílios, né, de higiene. Então ela tem que ter na mochila dela uma bolsinha. Eu boto assim para minha neta, lenço umedecido. Eu coloco a pomadinha, pasta de dente, escova de dente, o chinelinho separado, identificado, o nomezinho da criança, a roupinha, a muda de roupa. Geralmente criança pequena, até 3 anos, são 2 mudas, porque a criança pode fazer xixi na roupa, a criança pode evacuar na roupa. E essa criança pode se sujar com uma tinta, pode se sujar com água, que na creche e nas escolinhas tem muitas atividades de arte. Então é bom você ter uma mudinha de roupa. E eu estou muito assustada, não sei se
se a minha criança vai se adaptar. O que ela vai esperar lá? Geralmente, as salas de educação infantil são muito coloridas. Tem jogos, tem brinquedos, tem papéis, tem canetinhas, tem giz de cera, tem muito material lápis de cor para que essa criança fique à vontade, jogos de montar. Então, as professoras deixam as crianças brincar, explorar o ambiente com muitos brinquedos, com jogos, com bola, com contação de história, com música. E essa criança vai chegar em casa e vai falar assim, poxa, na minha casa não tem isso. Eu quero voltar para a creche. Eu quero brincar. E a maioria das creches tem parquinho. Na minha escola, que é um EDI, que é creche com pré-escola, né, crianças até 5 anos, tem uma área que é chamada Florestinha, que uma professora muito querida fez vários plantios de árvores frutíferas, né? Ela plantou amora e já está dando amora e as crianças já estão comendo amora. Algumas outras árvores que estão em desenvolvimento. Teve até uma infestação de cupim, eles tiveram de cortar algumas árvores, porque o cupim, ele entra na raiz da árvore, dentro do colo da árvore e vai até para a escola. Então, teve que se fazer uma limpeza lá, deixar somente as árvores que não tinha o cupim na raiz, né, no caule. E nós fazemos, quais atividades que se fazem na creche? Geralmente, quando a gente chega na creche, a criança que chega na creche, ela guarda a mochilinha, pendura a mochilinha, tem agenda, ela vai aprender a tirar a agenda da mochila, a colocar na mesa do professor, a pegar o copinho, colocar na área de copinho. Ela vai aprender a pegar os lençóis segunda-feira, botar na mesa. As crianças pequenas, bem pequenas, de 1 e de 2 aninhos, geralmente não fazem isso. Quem faz são os auxiliares, né? A equipe ali que está acompanhando a gestão. Porque na escola, geralmente nas creches, todos são professores. Todos são professores. Então, a equipe se mobiliza nisso. Um mexe na agenda, acompanha a criança a tirar a agenda, a guardar a agenda, o outro nos copinhos, outros nos lençóis. Aí a criança, ela vai tomar o café da manhã dela, geralmente é uma vitamina, é fruta, tem alguns lugares que é biscoito, que é pãozinho com leite, é oferecido leite diariamente. Geralmente no lanche da manhã e no lanche da tarde tem o leite, é oferecido leite com a fruta e com o pão, ou com biscoito, ou com algum outro alimento. No almoço também toda a refeição é feita por nutricionistas. O cardápio é feito por nutricionistas e tem as meninas, né, que são as merendeiras, que fazem uma refeição balanceada para a idade. Geralmente são legumes bem cozidos, com carne desfiada, com frango bem picadinho, entendeu? Com carne bem pequenininha, com fígado, uma comida bem balanceada, com ovo mexido, para que seja de fácil digestão e fácil mastigação, porque algumas crianças ainda não alcançaram a autonomia de mastigar os alimentos. E vocês já estão gostando dessas dicas que eu estou dando aqui para você que é mãe de primeira viagem, mãe que ainda não tem filho em creche? Você está gostando? Se você está gostando, você pode compartilhar esse vídeo com algumas mães que ainda não têm filho em creche e querem saber. E você compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no meu canal, você ajuda muito o meu canal a crescer. Por mais que eu já tenha 4 anos de canais, esse canal ainda é muito pequeno. Esse canal é muito familiar. Eu queria que ele crescesse, fosse para o Brasil todo e todas as pessoas me acompanhassem aqui nas minhas reflexões, entendeu? E me dissessem se estão gostando, se foi legal esse vídeo ajudou em alguma coisa. Obrigada, tá?
Então, gente, vamos voltar lá. Então, o que eu estava falando? Da alimentação. Após a alimentação, as crianças vão para a sala para tomar água e para fazer a higienização dos dentes. Elas escovam os dentinhos e já está na hora do quê? Do soninho. As crianças dormem. As crianças que têm horário integral, elas dormem. E elas dormem quantas horas? Geralmente é entre 1h30 e 2 horas. E o professor, o que ele fica fazendo? Ele fica observando o sono das crianças. Ele, além de observar o sono das crianças, o professor também e a equipe, elas ficam acompanhando as crianças ali, que algumas também têm dificuldade, não sabem, elas não estão acostumadas com esse ambiente, elas não estão acostumadas a dormir depois do almoço, não estão acostumadas, né, com essa rotina da escola. Então, o professor, o educador ficaria acompanhando, bota uma musiquinha, conversa com a criança, acalma a criança e ela adormece. E quando elas adormecem, estão dormindo, geralmente em lugar refrigerado. Por quê, gente? Aqui na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, é muito quente. Eu já trabalhei em lugares que não tinha refrigeração. Era muito sacrificante, tanto para o adulto quanto para a criança. Mas graças a Deus, agora nós temos ar-condicionado nas salas. Eu não acredito que tenha creche no Rio de Janeiro sem ar-condicionado. E as salas ficam refrigeradas e fica mais gostoso, né? A criança fica num ambiente fresquinho, saudável. E depois que as crianças acordam, nós vamos descer para o lanche ou seguir para o lanche. Tem escolas que têm EDIs que são de 2, 3 andares. E já tem creches e pré-escolas, EDIs, que são planos. Então, sai de um ambiente para o outro, sai o caminho, e outros lugares você tem que descer a escada. Geralmente, alguns lugares têm elevador, mas geralmente a gente faz essa descida com a criança na escada para ela aprender a se movimentar, né? Ela ter autonomia para passear pelos espaços da EDI. Depois do lanche, ela volta para a sala de aula, uma atividade, uma história, ou então ela pode ficar no parquinho, brincando com outras crianças. E quais atividades que tem na educação infantil? Na educação infantil tem imensas atividades. Tem atividade de linguagens, que são contações de histórias. São atividades também de desenho livre. São atividades de desenho dirigido. São atividades de grafismo, de colagem, de recorte. Atividades matemáticas, com jogos, com contagens orais, com a criança ali tomando posse do mundo matemático. Nós trabalhamos muito com reciclados, nós fazemos números com papelão, recortamos, a criança, ela toca, mais as pequenininhas, elas trabalham muito essa questão da textura, elas tocam nos números, elas tocam nas letras, elas tocam nos desenhos, nos espelhos, para que ela comece a pertencer àquele lugar também. A educação infantil, esses espaços são feitos para a criança. E é a criança que faz esse espaço. No espaço vazio, sem criança, é um espaço inútil. Mas o espaço com a criança, ele já dá uma luz. A criança explora, a criança brinca, a criança fala, a criança canta, a criança dança. A criança passa a conhecer o mundo, ela passa a ter acesso à natureza, ela passa a conhecer a arte, as diversas linguagens orais, escritas, atividades de música, as atividades de atenção, comandos, inúmeras atividades. Atividade de exploração, de vivência, de trocas, de experiências. Muitas vezes os pais são chamados para participar das atividades, contar suas histórias, contar suas experiências, fazer artesanato. Olha quantas coisas maravilhosas tem numa creche na DI. E você, ainda não matriculou sua criança? Se fosse você, procurava um EDI, uma creche perto da sua casa.
e procurava saber se tem vaga. Se não tiver vaga, se matricule para ficar na fila de espera. Então eu termino esse vídeo agradecendo quem ficou até o final, pedindo novamente para vocês compartilharem, se inscreverem no meu canal e fazerem parte dessa família que se chama Reflexão da Ceiça. Beijo, gente. Tchau, até o próximo vídeo.